deixa eu te levar para algo que eu acho incrível. Há alguns meses, um amigo meu, que é um ótimo negociante, estava explorando alguns conceitos de ticking, né? E a TIC falou sobre isso. Como você pode ver, o ano em trimestres, certo? Então temos as coisas sazonais. Então, o primeiro trimestre do ano, o segundo, o terceiro, o quarto, e como eles tendem a se mover de uma certa maneira por causa do algoritmo. Então, o meu amigo, e deixa-me, pega postagens que ele me enviou, ele disse: você também pode olhar as mudanças trimestrais fractalmente. E eu vou mergulhar nisso e explicar tudo para você, mas eu acho que essa é a manha do algoritmo. Então, isso é algo que você pode ver em todos os períodos, como anual, mensal, semanal, coisas assim. Deixa-me explicar. Tiki sempre fala que você pode observar a ação de preço, um formulário de um fofo, uma fase de consolidação, depois uma fase de manipulação e então distribuição, certo? Então, se ele fala sobre o balanço do Judas, essa é a fase de manipulação e depois a fase de distribuição. Ali está sempre falando sobre o poder dos três conceitos, certo? Então, consolidação, manipulação e depois a distribuição. E a fase de distribuição é a fase em que você quer operar, certo? Em breve. E é também de onde vêm seus perfis semanais. Na maior parte é por isso que não opera como nas segundas-feiras. Na maioria das vezes é consolidação, um quarto da semana. Então, na terça-feira tem um quarto com manipulação. Então, em 70% das vezes, é quando o ponto mais alto ou o mais baixo da semana é definido, certo? Então, é um conceito fractal. Acontece ao longo do ano, acontece ao longo do mês, acontece ao longo da semana, acontece ao longo do dia e acontece durante a sessão. Quando mergulharmos nisso, deixa-me explicar um pouco mais sobre como acho que essa estratégia pode realmente ajudá-la a se tornar um melhor negociante. Certo. Então, uma teoria trimestral não é nada além disso. Esse perfil acúmulo, manipulação, distribuição e depois um quarto trimestre que pode ser uma reversão ou uma continuação dessa distribuição, tendência de distribuição, certo? E existem apenas dois perfis possíveis, ou AMDX ou SMD, e uma vez que você saiba como identificar esses dois perfis, fica realmente fácil se posicionar corretamente. Uma parte da ação do preço é, claro, o timing no mercado. Então é AMDX ou é XAMD e eu vou mostrar vários exemplos em 1 minuto. E isso significa, em termos de TIC, que a fase de acumulação é, na maioria das vezes, a fase de consolidação. A fase de manipulação é o balanço do Judas. A fase de distribuição, a corrida de liquidez de baixa resistência. Ele sempre fala sobre entrar nas corridas de liquidez de baixa resistência, mas como identificá-las, certo? E o quarto trimestre é uma reversão dessa tendência, não? Ou uma continuação na mesma direção dessa sequência. Então, quando aplicamos isso aos gráficos, e primeiro eu quero te levar para o gráfico do dólar, deixa-me remover isso. Aqui temos o gráfico do dólar. Eu estou no gráfico semanal. Primeiro quero te levar para um intervalo de tempo mais longo, depois vou te mostrar como você pode negociar isso no mesmo dia e mostrar uma configuração onde você poderia ter jogado. Foi apenas configurado desde a semana passada no GBP USD. Quando temos esse gráfico, o que acontece se eu colocar uma linha vertical trimestral no gráfico? Essas são as linhas. Essas linhas representam 3 meses cada.
Então, quando olhamos para este ano, isso foi janeiro até abril, até junho, julho e depois aqui está outubro, então estes são os trimestres do ano. E se aplicarmos a teoria nisso, como seria? E eu coloco, e eu vou começar talvez aqui para mostrar alguns exemplos. Então, isso foi o final de 2009. Então, o início de 2020, certo? E isso também é a história do corona de março, eu acho. O que você vê aqui é uma fase de acumulação, depois uma fase de manipulação para cima, e então começa a distribuição. Recua um pouco e então continua no X. A manipulação é um pouco antes de abril, mas não importa. É acumulação, manipulação para cima, distribuição, distribuindo o preço para baixo. Um pequeno retrocesso e depois continuando na mesma direção. E isso foi todo 2020, então isso tinha um perfil AMDX. Quando nós vamos para 2021, olha isso, nós temos a fase de acumulação, em seguida a manipulação. E o que a fase de manipulação faz? Ela retira liquidez. E o que eu quero dizer com isso? Ela retira essa liquidez. E então começa a reunir, então está distribuindo e depois continua. Nós vamos 2022. Isso aqui tem um perfil diferente. Isto é XAMD. Então temos um X, ainda é a continuação da tendência. Então uma fase de consolidação, onde começamos a subir e descer repetidamente. E então começa a manipular massivamente para cima e distribuição para baixo. Essa foi a última fase de 2022. Este ano estou vendo esse perfil acontecer. Temos um X, então está revertendo e então acumulando e foi manipulado para baixo em julho. E eu espero uma distribuição para cima. Isso também está de acordo com toda a minha análise de que vamos visitar. Essa caixa, deixe-me ligar minha. Sim, aquela era a caixa. Este é um intervalo de valor justo mensal. Bloco de ordem mensal. Acho que vamos subir lá e também encaixa no perfil do ano, né? Então, isso é o X, isso é o A. E agora estamos manipulando para baixo, retiramos toda essa liquidez. Todos pensavam que íamos cair mais, mas não. É apenas uma fase de manipulação do ciclo. E agora estamos distribuindo para cima. E provavelmente vamos terminar em algum lugar por aqui pelo resto do ano. Então, a grande parte esta é a teoria fractal. Então, o que acontece no anual acontece também dentro de um mês. Então, a primeira semana do mês é ou perfil de acumulação ou uma continuação de reversão do ciclo anterior. Então, é um A ou um X. Então, cabe a você decifre o que é a fase de manipulação. Porque depois disso vem a distribuição e é isso que você quer negociar, certo? Então, em uma semana você também pode, é por isso que a ICT sempre diz para não negociar às segundas-feiras. Ou é menos provável encontrar uma boa configuração na segunda-feira. Claro, você pode fazer scalping, se for bom nisso, coisas assim. Se você quiser negociar o perfil semanal no semanal, fase de expansão. Então você tem que esperar até, pelo menos terça-feira, quando a manipulação acabar. Mas talvez a manipulação, o evento ocorre na quarta-feira, se for um perfil XAMD, certo? Mas também acontece dentro de um dia. E é aí que se torna interessante. Porque podemos dividir o dia em 4 quartos de 6 horas.
Então, temos 4/4 de 6 horas. E deixe-me dizer-lhe como isso funciona. Vou para o GBP/USD. Eu tenho um pequeno indicador configurado em um gráfico que simplesmente me permite ver qual trimestre é qual. Porque como funcionam os trimestres de um dia? É relativamente simples. Meia-noite, horário de Nova York, é o começo de um trimestre. Então, estou no gráfico do horário de Nova York, -4. E se eu for para o meia-noite, ora, isso é o início de um quarto. E então, no total, esse primeiro quarto do dia tem no total 6 horas. Mas agora fica interessante, aquelas 6 horas você também pode dividir em quartos, então tudo é fractal. E você também pode dividir um quarto em um quarto e um quarto em um quarto. Então, se quiser, pode ir ao segundo gráfico, mas não faça isso. Então, quando aplicamos essa teoria, foi aqui que o ICT inventou esse negócio de kill zones, porque se considerarmos a sessão de Londres, se a tomarmos como 6 horas a partir de meio-dia, é meio-dia? Não, isso não é meio-dia, é difícil para mim falar em AM e PM, porque usamos um relógio de 24 horas, certo? Então, meia-noite até 6 da manhã, e estes são todos os trimestres onde Londres acontece. Depois das 6 da manhã ao meio-dia. Onde fica Newham? A sessão da manhã de Nova York está acontecendo, então de 12 às 6 é a sessão da tarde de Nova York, e então das 6 até meia-noite novamente é a sessão asiática. Então, se você dividir 4/4 de 6 horas, essas são as grandes sessões. E agora é quando realmente fica interessante. Muito bom. ICT baseou suas zonas de perigo nestes períodos, porque as zonas de habilidade são das 2 às 5, então começa por aí nessa fase de manipulação, na fase de distribuição, certo? Então ele sempre diz, encontre sua entrada dentro das zonas de perigo. É exatamente aí que eles estão. Então agora fica muito, muito legal se você olhar isso, certo? Isso foi GBP/USD na última semana, na sexta-feira, 8 de setembro. Sim, isso mesmo. Sexta-feira, 8 de setembro. O que aconteceu? O que você quer com uma fase de manipulação é que ela elimine a liquidez. Então é pelo menos uma manipulação em que você pode confiar ao entrar. Então, se eu afastar um pouco, o que você pode ver aqui é que o GBP/USD ultrapassou um alto muito significativo. Então, isso foi bite-side que foi retirado durante a fase de manipulação de Londres. Então, nós adicionamos um pouco de lado aqui. E quando eu volto para os 5 minutos, o que você pode ver é isso. Isso está consolidando, certo? É só subindo e descendo, subindo e descendo. E agora está manipulando, tirando aquele lado de compra, e vamos fazer o mesmo do outro lado. O que é importante é que você tenha o viés diário correto. Então, meu viés diário ainda estava. E estamos procurando shorts, o dólar está subindo. Então, ao tirar essa mordida massiva e sabendo que está no segundo trimestre, onde está manipulando, não é muito provável que suba mais, porque minha tendência é baixista. E eu tenho todos esses componentes prontos agora. Então, a única coisa que eu tenho que fazer agora é esperar por um deslocamento. Então, espero por uma quebra de estrutura acontecer. Então, para ganhar, é preciso conquistar amor. E foi isso que aconteceu aqui. Então, ainda estamos na zona de perigo de Londres. Ele manipulou para cima, pegou o lado da compra. Estamos no segundo quarto. Ele mostra uma queda agora e criou uma lacuna de valor justo, realmente agradável com o deslocamento. Então, como você pode negociar isso? Apenas entre no gap de valor justo que causou o deslocamento, coloque seu stop acima dos máximos ou mesmo acima do gap de valor justo, mas se você quer estar seguro, apenas coloque acima do alto, faça uma de 1 para 2.
você vê, está consolidando, manipulando e começando a fase de distribuição, certo? Então, essa distribuição está subindo. E agora começa a reverter para baixo, para continuar a tendência e finalmente é como realizar lucros. Então, como você pode ver aqui, você poderia ter negociado isso com a teoria trimestral em mente. É o que o ICT ensina, certo? O balanço de Judas. Então, você pode entrar na lacuna do valor justo com o deslocamento. Mas se você mantiver a teoria trimestral em mente, fica muito mais fácil para definir onde você quer entrar. Então, eu acho que esse é o truque do algoritmo. Então, mas ainda estou pesquisando sobre isso, ainda é para mim como descobrir o que eu posso usar e o que não, e quando é mais provável que aconteça, e coisas assim. Mas teste, apenas faça um backtest. Veja se consegue ver os perfis AMDX ou XAMD. E também uma dica, descobri recentemente, há cerca de 2 semanas, que, e além do amigo, tem mais alguém falando sobre isso, e deixa eu te mostrar, ele se chama, certo, tchau, e ele fala sobre isso no Twitter dele. Então, se quiser saber mais, acompanhe o Twitter dele, Twitter X, eu não sei como se chama, você pode seguir isso, mas me diga o que você acha disso, porque eu acho que é o truque do algoritmo e você nunca mais precisa perder dinheiro. Então, me avise. O que você pensa sobre isso? Talvez mostre alguns gráficos, junte-se a mim na minha própria comunidade do Discord, se você quiser saber mais sobre isso, porque vou compartilhar mais sobre minhas descobertas e coisas assim, e como posso negociar isso, e também vou adicionar ao meu curso. Mas, por enquanto, ainda estou na fase de investigação e só testando e venho fazendo isso desde maio, quando meu amigo me falou sobre isso. Me diga o que você acha disso e talvez eu te veja na minha comunidade. Talvez você assista algumas estratégias. Eu já postei no canal e realmente recomendo assistir minha estratégia LBS, porque eu acho que é realmente uma estratégia muito lucrativa. É de graça lá no meu YouTube, mas se você quiser negociar comigo, entre no meu Discord. É um prêmio bem pequeno para os primeiros 50 membros agora. Acabei de lançá-lo na sexta-feira. Então é fresco e limpo. E estou realmente ansioso para ajudar as pessoas lá a se tornarem mais lucrativas e mais soberanas. Um traidor, certo? Porque você só quer criar uma vida que funciona para você e onde você se sente bom em, e você tem a liberdade financeira. E também ter esse conjunto de habilidades que as pessoas nunca podem tirar de você, certo? Então esse é o meu objetivo com a comunidade. E espero que você tenha um dia muito bom e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!